Então, pessoal, uma boa questão para a gente revisar a eletrostática. Página 14 da lista 17. Vamos fazer a questão 77, uma ótima questão. A figura representa algumas superfícies equipotenciais de um campo eletrostático e os valores dos potenciais correspondentes. Então ele fez uma pontilhada aqui que ele disse que tem um potencial de menos 40 volts, uma outra pontilhada aqui com um potencial de mais 20 volts, essa linha aqui do meio com 0 volts, uma outra linha aqui com menos 20 volts e uma última linha aqui com menos 40 volts. O sujeito marca nessas superfícies equipotenciais o ponto E, ponto A e o ponto B. O trabalho realizado pelo campo para levar a partícula D, ele falou o valor da partícula, 4 vezes 10 na menos 6 coulombs, do ponto A para o ponto B. Galera, quando nós desenvolvemos a teoria da eletrostática juntos, nós falamos inicialmente só sobre lei de Coulomb, aí depois nasceu a ideia de campo elétrico, que é força por unidade de carga, numa grandeza vetorial. Substituir a lei de Coulomb na definição de campo elétrico, surgiu o campo elétrico gerado por uma carga, que também é uma grandeza vetorial, logicamente. Então essas grandezas são todas vetoriais. Só que aí nós vimos que uma ideia muito importante é a ideia de energia que nasceu na física, né? Aos poucos. O trabalho de uma força foi a ideia que trouxe, né, energia para a física. Desta forma nasceu energia cinética, potencial potencial elástica e inclusive energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica que fica bem parecido com a lei de Coulomb, só que sem o ao quadrado. Aí eu te mostrei que potencial elétrico é a energia potencial elétrica por unidade de carga, muito parecido com a ideia de trabalho de campo elétrico, só que aqui é escalar, não é vetorial. Substituindo a fórmula anterior na segunda, surge o potencial gerado por uma carga, grandeza escalar, toda essa parte aqui já é escalar. Aí eu falei para vocês, olha, se nós quisermos deixar essa fórmula mais poderosa, seria legal a gente dizer que a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual ao trabalho da força elétrica para levar a partícula de A até B dividido pelo valor da partícula, onde VAB nada mais é que VA menos VB. Isso aqui é uma diferença de potencial, não é uma variação, tá, gente? Não é o final menos inicial, é o primeiro menos o segundo. Tu vê, eu escrevi todo o formulário da eletrostática para a gente manter isso na nossa mente, mas eu só preciso dessa parte final. Se ele me pediu para calcular o trabalho da força elétrica para carregar a partícula de A até B, eu vou ter que usar a penúltima relação. O trabalho para levar uma partícula elétrica de A até B é o VAB multiplicado pela carga. O trabalho para levar a partícula de A até B é o valor da carga. Quanto é que vale a carga? 4 vezes 10 na menos 6. Vezes VAB. O que é VAB? É o V do ponto A menos o V do ponto B. O V do ponto A era 40 volts. E o V do ponto B é menos 20 volts. O perigo está aqui nesse menos, eu diria. Então o trabalho é 4 vezes 10 na menos 6, que multiplica, menos com menos é mais, 60. O trabalho para levar a partícula de A até B, 240 vezes 10 na menos 6. E ele tem ali 24 vezes 10 na menos 5 joules. Então tu vê, o problema dessa parte é que a gente viu muito pouco de certa forma. Tu viu isso no final do teu terceirão, geralmente,
e aí viu agora, de repente, no cursinho. Mas tem que praticar bastante para ficar familiarizado, né? A gente usou as duas partes finais da nossa revisão. Isso é muito importante a gente dominar, porque é simples, né, na hora que a gente treinar bastante, e a galera por aí não treina o suficiente para fazer. Ótima pedida, cara. Boa revisãozinha a gente fez da prostática. Lista 4 do Enem, prepara aí. Questão 70 da página 17. Falava o seguinte a questão. Há vários tipos de tratamento de doenças cerebrais que requerem a estimulação de partes do cérebro por correntes elétricas. Os eletrodos são introduzidos no cérebro para gerar pequenas correntes em áreas específicas. Para se eliminar a necessidade de introduzir eletrodos no cérebro, uma alternativa é usar bobinas que, colocadas fora da cabeça, sejam capazes de induzir correntes elétricas no tecido cerebral. Então tu vê, o cara está dizendo que em vez de furar a cabeça do sujeito e colocar um eletrodo lá, dá para usar uma bobina pela parte de fora da cabeça, para tratar algumas doenças. Para que o tratamento de patologias cerebrais com bobinas seja realizado satisfatoriamente, é necessário o quê? Aí ele está nos analisando ali quais são as necessidades para que isso funcione. Haja um grande número de espiras nas bobinas, o que diminui a voltagem induzida. Se tiver mais bobinas, mais voltas de fio, o campo magnético gerado vai ser mais intenso. Nós vimos, né, que o campo magnético gerado por um solenoide é μ0 vezes I vezes N, que é o número de voltas, sobre L. Então, quanto maior o número de voltas, maior o campo magnético. E quanto maior o campo magnético variável que atinge o cérebro da pessoa, maior vai ser a corrente elétrica que vai fluir por ele. Haja um grande número de espiras nas bobinas, o que diminui a voltagem induzida. Não. Quanto maior o número de espiras nessa bobina, maior o campo magnético. Letra B. O campo magnético criado pelas bobinas seja constante de forma a haver indução eletromagnética. Para que haja uma força eletromotriz induzida no cérebro, tem que haver uma variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Eu não posso deixar o fluxo magnético constante, o campo magnético constante, porque aí não vai ter uma DDP induzida no cérebro, não vai estimular correntes elétricas, tem que ser variável esse campo magnético. Se observe que a intensidade das correntes induzidas depende da intensidade da corrente nas bobinas. Sim, né? Se eu faço a corrente aumentar e diminuir nas bobinas, eu vou aumentar e diminuir o campo magnético. Variando o fluxo magnético, surge uma força eletromotriz. E aí brota uma corrente elétrica lá no cérebro. Sim, a tensão, a corrente elétrica que eu vou estimular dentro do cérebro dele, através de uma força eletromotriz induzida, vai depender de como a corrente elétrica na bobina varia. Isso faz sentido. Agora vamos analisar os outros itens na unidade. A corrente nas bobinas seja contínua, para que o campo magnético possa ser de grande intensidade. Se o I é contínuo, o campo magnético é contínuo. Se o campo magnético é contínuo, não há variação. Se não há variação, não há força eletromotriz. E aí não vai aparecer a corrente elétrica que eu quero que apareça no cérebro da pessoa. Então não. A corrente nas bobinas seja contínua, tem que ser variável. Senão o equipamento não vai funcionar. O campo magnético dirija a corrente elétrica das bobinas para dentro do cérebro do paciente. Peraí. Ele justamente falou que ele não quer furar a cabeça do cara para não ter que introduzir o eletrodo na cabeça do sujeito. Aí ele está usando uma bobina externa. Essa bobina não vai gerar corrente elétrica que vai entrar de fora para dentro do cérebro. Essa bobina vai gerar um campo magnético variável, que vai penetrar na cabeça dele, e esse campo magnético variável vai induzir lá dentro da cabeça uma corrente elétrica. Então a corrente elétrica surge dentro do cérebro mesmo, a partir da estimulação externa.
Então dizer que a bobina vai levar a corrente elétrica para dentro do cérebro é um erro. Não é assim que funciona a brincadeira. Então tu vê, o aluno para matar essa questão tem que ter uma boa noção de eletromagnetismo. Lembrar, né, que quanto maior a corrente na bobina, maior o campo magnético. E lembrar que para gerar uma força eletromotriz induzida tem que variar o fluxo magnético com o passar do tempo. Por isso, corrente contínua não resolve. Boa questãozinha essa aqui. Muito obrigado. Cara, achava que eu não ia conseguir falar na primeira aula. Acordei afônico, acordei sem conseguir exercitar minha voz. Inacreditável. Obrigado, meus queridos. Daqui a pouco estamos juntos. Hoje vou fazer uma lição bem bonita para vocês.